morte é sentar na mesa com Jesus, é fazer memória dele. Nós não estamos em um culto fúnebre, nós estamos celebrando a vida dele, para o louvor do nome dele. Então eu me sinto alegre por isso. Quero agradecer ao pastor Júlio, prazer conhecer o senhor, juntamente com a pastora Joyce. Glória a Deus pela vida de vocês, aos ministros aqui no altar, obreiros, pastores, a esta igreja. Deus seja louvado. Estamos aqui pela referência do nosso amigo pastor Alexandre Caetano, com a bênção do nosso pastor Fábio Tuponi. Congregamos ali no setor 28, sede Diadema. Coisa boa. Todos encontraram? Capítulo 26. Obrigado, pastor. Glória, esse está de crente. Glória a Deus. Capítulo 26, versículo 26. Enquanto comia Jesus, tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E vos digo que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E você diz amém. Por favor, toma os vossos assentos. Eu preciso fazer aqui um retrospecto, um panorama dos últimos acontecimentos da vida e morte de Jesus. No capítulo 26, o primeiro versículo, diz que Jesus havia acabado de concluir os seus discursos. O ministério de Jesus, o ministério itinerante, Jesus exercia-o pregando a palavra, ensinando em aldeias e aldeias, vilarejos e vilarejos, em cidades e cidadelas, trazendo-lhes a proposta de salvação e redenção. Jesus Cristo, ele gostava de visitar casas, famílias. Jesus, ele gostava de se assentar à mesa, de compartilhar os seus ensinamentos com aqueles que ora desejavam ouvi-lo. Mas só que, enquanto Jesus exercia o seu ministério, a Bíblia diz que havia um plano sendo elaborado. Havia uma conspiração contra Jesus. Os principais dos sacerdotes e os anciões do povo se reuniram num palácio, juntamente com o capitão da guarda do templo, que havia dado ordem para que fosse levado até o palácio preso, através de Anás, o antigo sumo sacerdote, o sogro de Caifás. E detalhe é que esta reunião, eles tratavam acerca de pegar Jesus em eventual dolo. Eles queriam pegar Jesus de forma que não houvesse escapatória. O interessante é que era Páscoa, a cidade estava cheia, havia muitos estrangeiros, visitantes, que faziam parte daquelas festividades. Portanto, eles disseram: agora é Páscoa, vamos acalmar os ânimos, para que a multidão não perceba esta conspiração,
para que eles não olhem para nós e nos enxerguem como assassinos. Nós vamos fazer tudo na calada e nas escondidas. O meu corpo está arrepiado porque eu sinto a presença de Jesus aqui neste ambiente. O que eu quero lhes falar nesta manhã é que enquanto nós nos dedicamos, nos devotamos a nossa vida ao Senhor, entregamos a Ele a nossa adoração em corpo, alma e espírito, o inferno conspira contra as nossas vidas. Ele se reúne juntamente com os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, para tentar nos afligir, para tentar tirar de nós o prazer, o gozo de adorar o nome de Jesus. A função do inferno, de Satanás e os seus demônios, é arrancar de nós aquilo que nós o adquirimos através da remissão dos pecados na cruz do Calvário. Portanto, Jesus não estava preocupado com aquilo que estava sendo tramado. Jesus já o sabia. Jesus já conhecia as intenções dos anciões. Jesus já sabia que os escribas, que os sacerdotes já estavam de olho nele. Mas o que era mais importante para Jesus era a ênfase do seu chamado. Jesus não se importava com quem olhava torto para ele. Jesus não se importava com quem fazia bico, cruzava os pés. Uma falta de reverência para ele, não. A preocupação de Jesus era fazer notório o plano de resgate e de salvação. Jesus estava preocupado com os relacionamentos entre o homem e Deus. Jesus sabia que ele seria a ponte de ligação, seria novamente um vínculo estabelecido para o homem para com Deus. E a Bíblia diz que Jesus agora vai retornar a Betânia. Esta é a terceira vez que Jesus vai a Betânia. A primeira vez que Jesus esteve a Betânia, ele foi na casa de Marta e na casa de Maria. A minha pergunta nesta manhã é: você está preparado para receber Jesus na sua casa? Como seria você receber a presença do doce, meigo Jesus? Eu queria fazer uma alusão aqui. Quando Jesus ele chegou na casa de Marta e de Maria, a primeira atitude de Marta foi se levantar para o receber. A preocupação de Marta era dar uma boa hospitalidade a Jesus, era dar um conforto para ele, era proporcionar um momento de comunhão sentado à mesa. Mas a Bíblia diz que uma mulher, a mais nova da casa, vai tomar uma atitude diferente, e eu preciso aprender com esta mulher. Enquanto Marta estava lá preparando os utensílios para colocar à mesa, o alimento para dar de comer-lhes, porque Jesus andava ele mais 12, e fora aqueles que o acompanhavam. Então eu não quero aqui de forma pejorativa julgar Marta, porque quando Jesus chegou, Jesus não chegou sozinho. Jesus chegou, ele 12, sabe Deus quantos mais estava na porta daquela mulher. E ela, como mulher mais velha, ela queria proporcionar alimentos para todos. Eu fico imaginando quando nós recebemos visita em casa, a primeira coisa é olhar para a despensa, a primeira coisa é olhar para o fogão para ver se ainda tem feijão na panela. E como um bom baiano nós falamos, coloca água no feijão para poder render. Então Marta estava preocupada. Eu não vou usar aqui jargão de pregador, dizer que Marta era isso, aquilo outro. Tudo bem, eu já bati muito em Marta. Só que a gente fica velho, pastor, a gente entende que a vinha de Nabote não era de tomate. Oh, glórias a Deus. Então eu preciso agora me justificar perante a Marta.
e falar-lhes que Marta estava preocupada sim, porque o ofício dela de mulher mais velha na casa era de trazer a ordem da sua casa. Oh, glórias a Deus! Porém Maria era coadjuvante, Maria era mais nova, era mais moça. Então Maria, quando vê Jesus, a primeira coisa que ela vai fazer é se assentar nos pés dele. Eu fazia a mesma coisa. Maria ficou encantada com Jesus, Maria se enamorou, Maria ficou apaixonada por Jesus. Cadê você que é apaixonado por Jesus? Meu Deus do céu, eu sinto uma graça no nosso meio. E ela vai começar a ouvir Jesus falar. Coisa boa é quando nós sentamos para poder ouvir falar. Falar das coisas boas. Eu não sei você, mas eu estou cansado de ouvir coisas ruins. O evangelho é boa nova. O evangelho é uma palavra que deriva do grego evangelion, boas notícias. Por isso que eu quero que você alegre o seu coração, porque notícias boas estão se aproximando de nós. Que o ai obediracia jo renúncio de renai. Está se aproximando notícias boas. E a Bíblia diz que Maria se assentou para poder ouvir. Marta, preocupada, vai dizer: oh Jesus, diga para esta moça para poder vir me ajudar. Mas Jesus vai interceder por Maria e vai dizer: oh Marta, é o seguinte, coisa boa ela escolheu, posição boa ela está, e este privilégio eu não vou tirar desta mulher. Você poderia ir para qualquer outro lugar, você poderia ficar em casa, preparar o frango, o macarrão e a salada de maionese, mas você já se antecipou, não foi? Você já deixou tudo pronto, não foi? Como eu ontem, eu estava na cozinha preparando a macarronada, o bife acebolado. Quando eu voltar para casa, o meu almoço já está pronto, porque eu sabia que eu ia pregar de manhã. Voltou, é assim mesmo. Então, quando Maria se prostrou aos pés de Jesus, Jesus disse que era o melhor lugar que ela poderia estar e não haveria de ser tomada. A segunda vez que Jesus esteve lá em Betânia foi na morte do seu amigo. A Bíblia me dá referência, João capítulo 11, versículo 1. Lázaro estava doente, prestes a morrer. A terceira e última vez que Jesus esteve em Betânia, a Bíblia diz que estando Jesus, capítulo 26, versículo de número 6, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, se aproximou uma mulher com um vaso de alabastro. Deixa eu fazer uma aplicação para você aqui. Quando Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir,
Não é que ela não estava fazendo nada, ela estava aprendendo, ela estava recebendo informações, ela estava recebendo instruções, porque se passaram quase um ano depois, quando ela vai entrar em cena, agora ela não vem mais para ouvir, ela agora vem para poder apresentar, ela vem para poder ofertar, ela vem para poder quebrar o libiabara sube de biabarauê, ela vem para poder adorar, porque quando ela percebeu que Jesus estava em Betânia, ela disse: é a oportunidade que eu tenho, e eu não sei se eu vou ter novamente essa oportunidade de ver o meu mestre. Oh glória, essa é a última oportunidade que eu tenho de ver ele. Então eu vou colocar em cena, eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi aos pés dele. Ela não foi convidada. Era um jantar na casa de Simão o leproso. Aquela mulher entrou porta dentro. Quem pode parar alguém que decidiu adorar o nome dele? Quem pode parar alguém que decidiu ofertar a sua vida a ele? Ela tinha na mão um objeto. Ela tinha na mão um vaso de alabastro. Ela tinha na mão um objeto que tinha um grande preço. A primeira coisa que disseram foi: para que esse desperdício? Para muitos é desperdício, mas para você é algo importante. É algo que você se preparou, se dedicou. Quando gritaram e disseram: poderia vender, isso tem preço, mas tem coisas que não se vende, tem coisas que não se negocia. Cabaua de Quebidaraçube de Kibauê, não se negocia a adoração, não se negocia o louvor, não se negocia. Gritaram e disseram: vale 300 denários. Pastor Júlio, um denário é equivalente a um dia de trabalho. Igreja, um denário é equivalente a um dia de... Ela trabalhou 300 dias. 300 dias. Eu estou todo arrepiado. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Eu vi esses jovens vindo aqui ao altar, trazendo os seus esboços. Assim como eu, que ainda sou esse pregador à moda antiga. Eu oro a Deus, eu preparo os meus esboços ainda. Eu peço para Deus me revelar a mensagem. Eu não sou uma máquina de pregar. Eu não posso robotizar. Eu ainda sou aquele pregador que vai no joelho e fala: Jesus, eu vou pregar aqui palavra lá. Que mensagem o Senhor quer que eu pregue? Revela a mim, Senhor. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para poder falar. Tudo é uma questão de preparação, meu Deus. Eu fico imaginando ela trabalhando. Primeiro dia recebeu seu salário, um denário. Ela disse: eu vou guardar, tem propósito. Oh glória,
trabalhou 30 dias, guardou o 30º denário. E ela dizia: tem propósito, tem propósito. Maria, vamos embora no shopping. Ela disse: eu não posso. Maria, vamos embora no McDonald's. Ela disse: eu não posso, eu tenho um propósito. Eu estou em um propósito. Através da renúncia, eita glória, através da miquebida, lupaio e bibiaio, ele vai te honrar. 300 dias de trabalho. A Bíblia diz que ela chegou e disse: agora eu não vou apenas sentar para poder ouvir, agora eu vou executar tudo que eu recebi dele, tudo que eu aprendi dele. Vamos lá, se um dia de trabalho para os nossos dias atuais, vamos colocar R$50, ela pegou o seu salário de quase um ano, 300 dias. Se nós fôssemos fazer uma conta, cerca de R$15 mil, que para muito era desperdício, mas para ela era tudo que ela tinha. Ou nós aprendemos a dar tudo, ou não dê nada. Ou você entrega tudo no altar, ou não entrega metade. Entrega tudo na sua totalidade, porque o altar vai te dar retorno, o altar vai te preencher. O ele vai Ao longo desses anos eu aprendi algumas coisas com Jesus, e uma das foi: ele aceita o homem pela metade, que quando se entrega por inteiro. Nós não somos autossuficientes, nós não somos na sua totalidade, mas a nossa entrega é tudo. Oh Deus, é tudo. Ele quer tudo no altar. Quem é? Eu vou pregar, Jesus não está no esboço não. Quem é o Isaac que você vai ter que levar para o Moriá? É tudo. Ele quer tudo. Quando tudo perante o altar você colocar, é tudo. É tudo no altar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Oh glória! Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser era isso. Quando tudo deixares, a presença dele está no nosso meio. Você pode fazer usufruto da presença de Jesus. Mas como tudo não é mar de rosas, como diz o adágio, alguém se levantou mais uma vez, porque estava incomodado. Mas para os incomodados, sempre vai ter Jesus para se levantar ao seu favor. Na casa de Marta, Jesus se levantou e disse: ô Marta, deixa ela, não se envolva nela.
na casa de Simão o leproso, Jesus se levantou de novo e disse: deixa ela. Você não sabe o quanto ela se preparou para isso. O que ela está fazendo aqui é o que eu disse há todo tempo e nenhum de vocês entenderam. Ela está preparando o meu corpo, ela está preparando o meu sepultamento. Deixa eu te dizer uma coisa: os pobres vão estar com vocês a todo tempo, mas ela está fazendo uma boa obra. Deixa ela fazer a boa obra. Ei, versículo 12: ela está preparando o meu sepultamento. Versículo 13: em verdade eu vos digo, aonde quer que esse evangelho for pregado. Tem coisas que criam memórias eternas. O que eu vou pregar aqui, desculpa os teólogos, desculpa os irmãos que são acadêmicos, letrados, mas isso aqui não tem na teologia. A hermenêutica não faz aplicação, a homilética não ensina, mas existe um memorial. Existe um memorial. Deus não tem memória curta. O homem promete hoje e se esquece amanhã, mas Deus não tem memória curta. 2024 anos. Olha o pregador Wendel falando do ato dessa mulher, porque Jesus disse: aonde esse evangelho for pregado, vai ter que falar de Maria, vai ter que acabar do que eita. Vamos embora sair da casa de Simão o leproso. A Bíblia diz que Jesus vai preparar a última Páscoa. E aqui eu quero finalizar. Essa mesa, ela nos traz alguns ensinamentos. Aqui não é apenas uma mesa com um pedaço de pão e com um cálice com o suco da vide. Jesus sentou na mesa com os discípulos. A primeira coisa que a mesa fez foi revelar quem era o seu traidor. O que eu vou falar aqui agora é uma coisa séria. Algumas igrejas não comungam mais da mesa, não fazem mais importância que a mesa tem, porque a mesa traz revelações para a igreja. A mesa expõe quem é quem. Me ajuda, Jesus. Primeiro, a mesa é um memorial. Capítulo 22, versículo 19 de Lucas. Tomando o pão e dando graça, partiu e lhe deu, dizendo: este é o meu corpo, que foi ferido por vós. Fazei isto em memória de mim. A mesa é um memorial. E você precisa entender que há um mandamento sobre esta mesa, que é fazer memória dele. Existem mesas nas recâmaras secretas, aonde Jesus não é mais a memória, aonde o assunto eu vou falar, aonde os assuntos são trocas barganhas. Meu Deus, existem mesas
da iniquidade, da promiscuidade, da fornicação, do adultério, do roubo, da lascívia. Existem mesas em altares aonde Jesus não é mais um memorial. É duro a palavra, mas a mesa revela intenções. A mesa expõe os seus assuntos pertinentes. A mesa também é uma preparação. Lá na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes, isso é constância, isso precisa criar-te em hábito. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes deste pão, deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Tem mesas que já não anuncia mais a morte de Cristo, porque a morte de Cristo se arremete na salvação, e eles não estão preocupados com a salvação e com a vida eterna. Eles acham que a eternidade está tão longe, mas na verdade a eternidade caminha do nosso lado. A eternidade é logo ali, é no descer da esquina. Talvez não cearemos na nossa casa. Essa pode ser a última santa ceia aqui na terra. O arrebatamento acontece de dois modos: o individual, que pode ser a qualquer hora e a qualquer momento, e o coletivo no soar da trombeta. Por isso requer uma preparação. Sentar na mesa com Jesus é preparação. Também uma perseverança. João capítulo 6, versículo 56. Quem come da minha carne e quem bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Jesus não está nessas mesas de recâmaras secretas, porque eles não têm mais comunhão. Jesus não tem comunhão com quem não tem comunhão para ele. É Bíblia. Se tivesse outra coisa eu falava. Se a Bíblia falar que o branco é preto, mesmo eu vendo que está errado, mas se a Bíblia falou que branco é preto, mesmo eu vendo que preto é preto, eu fico com a Bíblia. É uma questão de perseverança. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, eu permaneço nele e ele permanece em mim. É mais ou menos assim: se você entra, ele entra também. Se você sai, ele sai também. Se você deita, ele deita. Se você levanta, ele levanta. Ele é contigo aonde quer que você estiver, aonde quer que você andar, ele é contigo. Comunhão. Sentar na mesa é comunhão. É possível alguém sentar na mesa querendo o matar. É possível alguém sentar na mesa e dizer: não vou com a sua cara. É possível alguém sentar na mesa e criticar, apontar e dizendo assim: ah, mas está errado. Se eu tivesse lá eu fazia desse jeito assim. Pois bem, você não está. Então fique na posição que Deus te mandou. Quando Deus te colocar do lado de cá, aí Ele vai te dar as orientações para você fazer daquele que um dia você criticou. Criticar é fácil, falar é melhor ainda. Eu quero ver fazer.
porque para criticar tem, para falar tem, mas para se habilitar, estou aqui para poder ajudar. Pode contar comigo. É cubidaio. Regaia daraçau a jorrena. A mesa revela intenções, tá? O altar revela ainda as intenções. Comunhão. É impossível sentar na mesa e não ter comunhão. E Jesus disse isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Olha que coisa linda aconteceram. E perseveraram na doutrina. Não te aparte da doutrina, permaneça na doutrina. Não te aparte dos princípios, permaneça nos princípios. Permanece na sã doutrina dos apóstolos e na comunhão. Sabe o que era interessante aqui? É que não tinham apenas... Aqui não tinha apenas um ajuntamento de pessoas. Aqui tinha comunhão. Aqui eles poderiam sentar na mesa e pegar do pão. Ele poderia levantar o pão e dar graça. E eles poderiam compartilhar do cálice. Estou aqui preocupado porque é a primeira vez que eu estou pregando aqui. Pode deixar. Alguns lugares não se compartilha mais do cálice, porque o cálice está envenenado. A minha preocupação é: eu posso dividir o meu cálice com você? Porque o meu cálice eu sei. E se eu pegar o meu cálice e trocar com o seu, você me promete que não tem veneno? E se os seus pensamentos houvesse um retroprojetor e mostrasse um semblante visível e alusivo estampado no seu rosto, o que você pensaria do seu irmão nesse exato momento? Você pode me dar a certeza e a garantia que o cálice não foi corrompido? Você pode me dar a garantia e a certeza que o cálice não foi comprometido? Você sabia que era costume no Oriente Médio, quando havia muitos nobres, muitos reis, governos estadistas, eles tinham o hábito de sentar na mesa e fazer a troca do cálice, para que se houvesse revelado as vossas intenções, se um daqueles cálices que tivesse envenenado e fosse trocado, e alguém naquela ocasião caísse envenenado, a mesa parava, o conclave era impedido, era dado ordem para fechar as portas, a guarda, o governo entrava. Detalhe é que era exposto naquele momento as intenções, e se preservava um anfitrião da festa, porque havia comprometimentos. Mesas que estão sendo postas nas recâmaras secretas, com cálice envenenado. Que esta manhã nós possamos estar em comunhão, que o seu coração está limpo. Não se pede mais perdão, feridas que não são mais cicatrizadas. Eu ainda sou de uma geração um pouco logo ali, só tenho 40 anos, mas dia de Santa Ceia havia uma comoção dentro da igreja.
O pastor perguntava: tem alguém aqui no nosso meio que fez o autoexame e que se julga impuro e que não se acha digno ou não há dignidade? Detalhe, para a ocasião do momento, porque indignos sempre nós seremos, impuros sempre nós seremos, mas o que o apóstolo São Paulo tratou aqui era que você que chegou agora, você que está aqui neste momento, que não fala com o irmão A, que disse para o irmão B que não vai com a cara e que falou palavras que feriu, tem alguma coisa que impede a sua adoração? Deixa no altar, vai lá, se reconcilia com Ele, para que a sua oferta não seja em vão. É noite de deixar no altar. Se tiver alguma coisa, fale, confessa, peça perdão, seja humilde, fale aquilo que lhe aflige, conversa, fala, chama o seu pastor, chama a sua pastora. A comunhão vai nos levar para o céu. Por último, a aliança. Lucas capítulo 22, versículo 20. Este é o meu cálice, a nova aliança que foi derramada por vós. Sentar na mesa com Jesus é memorial, é perseverança, é preparação, é comunhão. Você precisa entender as propriedades que essa mesa tem. E por último, não mais importante, a centralidade da morte de Jesus. Não se fala mais da morte de Jesus, não se conhece mais da morte de Jesus. Jesus estava dando indicativas. Quando Jesus sentou na mesa, Jesus estava falando para os seus discípulos como que ele queria ser lembrado, como que seria o memorial da sua morte e como seria o seu sepultamento. A centralidade se destaca em 3 verdades. A primeira, Jesus preparou o seu culto fúnebre. A segunda, diz a respeito da morte dele, o cálice que representa o sangue da nova aliança que foi derramado em favor de muitos. Com essa declaração, através do sangue de Jesus, Deus declara que estabelecia uma nova aliança, cujo a maior promessa era o perdão dos nossos pecados. A nossa maior promessa não é ganhar um carro, a nossa maior promessa não é ganhar uma casa, a nossa maior promessa não é ser bem-sucedido, mas a nossa maior promessa é perdão dos pecados e a vida eterna. Quando o Senhor me tirou lá do interior da Bahia, eu sou baiano, da cidade de Itabuna, Recôncavo Baiano. Há 10 anos atrás, chegamos aqui nessa cidade com 2 malinhas de roupas, morando de favor aqui no Jardim Míria. Se eu lhe contar o que aconteceu nesses 10 anos, você não vai acreditar. A minha preocupação não é aquilo que o Senhor me deu aqui na terra, porque isso vai ficar. O ladrão rouba, a traça corrói, mas a minha maior preocupação é o tesouro que está me aguardando lá no céu. Terceira e última centralidade, na ceia do Senhor, nós nos aprimoramos de forma pessoal dos benefícios da morte de Jesus. A única morte que tem benefício é essa, a não ser que haja um testamento e os herdatários queira que o testamentário morra para poder tomar posse dos bens aqui na terra. Mas a única morte que nos traz um benefício eterno é essa aqui. Nós não somos apenas espectadores,
Você não veio apenas para ficar olhando, você veio também para poder participar. Eita! Não somos espectadores, mas participantes. Jesus queria que todos participassem, porque Jesus, ele pegou o pão, partiu e deu para poder comer. Jesus não deu o pão para poder ficar olhando, Jesus deu o pão para poder comer. Jesus não somente derramou o vinho no cálice, mas também ele compartilhou e deu para o beber. O corpo de Jesus é compartilhado para aqueles que o desejam. O sangue de Jesus foi derramado para aqueles que querem se beneficiar do sangue de Jesus. E eu finalizo. Nós temos que tomar posse das propriedades que tem no pão, que representa o corpo, no cálice do suco da uva, que representa o sangue. E o versículo 30, depois de tudo isso, a Bíblia diz que Jesus estava alegre. Pregador com a morte? Sim. O versículo 30, a Bíblia diz: e tendo cantado um hino, foi para o Monte das Oliveiras. Foi mais ou menos assim. Depois de todo o discurso dramático da sua morte, do seu flagelo, da sua vergonha e da sua dor, Jesus agora pega na mão dos discípulos e começa a cantar o hino. E disse: vamos embora cantar, vamos embora se alegrar. Pela sua morte, Jesus, não só por isso. Pela sua dor, não só por isso. Pelo seu escárnio, não só por isso. Pela chicotada, não só por isso. Pelas bufetadas que tu vai levar na cara, não só por isso. Mas por quê? Porque esta é a